9 de junho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado e temos algumas coisas para falar, nada do outro mundo, mas algumas coisinhas aqui para abordarmos de mercado. Vamos falar de Benfica, Benfica que foi eliminado do Campeonato do Mundo, uma vergonha aquilo que aconteceu no jogo entre o Benfica e o Chelsea. Se tivessem continuado a vir alertas, estávamos meia hora à espera ainda até agora. Incrível como é que a FIFA... Quer dizer, eu nem consigo aqui criticar muito a FIFA porque é lei federal e portanto a FIFA obedece a essa lei, mas para o ano há lá campeonato do mundo, não é? Para o ano há lá campeonato do mundo. Não sei, sinceramente não... Nós aqui não podemos também estar a dizer sempre que a FIFA deve ter os campeonatos do mundo e os mundiais de clubes e não sei o que sempre na Europa, porque é importante espalhar um bocadinho pelo globo e nada melhor do que tentar, mais uma vez, a FIFA já o tentou nos anos 90 e certamente vai continuar a tentar entrar dentro do mercado norte-americano, que é uma mina de ouro a nível de receitas e não sei o quê, mas não sei. Não, confesso que não tenho aqui uma solução, não é? Porque para o ano há lá mundial e isto vai voltar a acontecer, ou seja, vamos imaginar final do Campeonato do Mundo, final não, porque não será certamente em Miami, mas este também não era em Miami, este era em Filadélfia, portanto, não sei, sinceramente não sei, não tenho uma solução. Do que é que vocês acham? Acham que, quer dizer, eles não vão mudar a sede do Mundial, não é? Um ano antes, mas é uma situação e que não ficou nada bonita. Nada bonita. Aliás, aquilo já nem é futebol, não é? Aquilo quer dizer, jogaram das 9 às 11 e depois jogaram 4 horas depois ou 3 horas depois, mais meia hora. Bem, o que é certo é que o Benfica foi eliminado, perdeu com o Chelsea, mas está no mercado à procura de jogadores. E um dos jogadores que o Benfica ainda não desistiu é Anis Adesmusa, o extremo do Feyenoord, que continua a ser um dos alvos prioritários do Benfica para substituir Di Maria, que ontem se despediu do futebol europeu, pelo menos aparentemente, não sei que ele volta aí de forma surpreendente, mas em princípio despediu-se do futebol europeu e Musa é o homem que o Benfica quer para suceder Di Maria como extremo criativo para atacar a próxima temporada. O Benfica já tinha visto uma proposta rejeitada, que há uns tempos, na casa dos 10, 15 milhões de euros. O Benfica agora voltou à carga com uma proposta de 18 milhões, mais 3 de bónus, e foi imediatamente rejeitada pelo Feyenoord. O Feyenoord não quer vender o Musa e, portanto, terá que o Benfica subir aqui para uma proposta absolutamente convincente ao ponto do Feyenoord estar disposto a abrir um jogador que eles olham e acreditam que pode ser o homem para a próxima temporada. Dito isto, Musa, 43 jogos no ano passado, 11 golos, 3 assistências. É a primeira boa época na carreira de Musa, que andou aí por futebol francês, belga, está nos Países Baixos há 2 anos, não estou em erro, mas no ano passado é que realmente explodiu. Ele é internacional argelino de 23 anos, portanto, recapitular, o Benfica apresentou uma proposta de 18 mais 3 milhões. Ontem eu não falei disto, mas podia ter falado porque já tinha sido oficial. Meite já não é jogador do Benfica depois de vários empréstimos ao Cremonese, ao PAOK, depois do vai para o PAOK, não vai para o PAOK. Esta época pouco jogou no PAOK, apenas 12, esta época que passou, 12 jogos apenas, mas isso não impediu o PAOK de comprar o jogador por 1 milhão de euros. Portanto, Meite deixa de estar ligado contratualmente ao Benfica. Meite que teve apenas uma época no plantel principal do Benfica, 21-22, onde fez 27 jogos pelos encarnados. E depois andou por aí, não é? Era um jogador que quando apareceu ali no Lille e passagem também pelo Mónaco, mas especialmente no futebol italiano ao serviço do Turino, havia ali uma expectativa de que ele pudesse ser aí um jogador interessante. Foi uma aposta na altura de Jorge Jesus para o Benfica. Era um jogador Jorge Jesus, aquele trinco alto, aqueles matitos, né, que o Jorge Jesus tanto gosta. Não estou a dizer que ele é matitos, não vão já para os comentários chamar-me ignorante, mas é o tipo de jogador que o Jesus gosta, aquele médio defensivo, possante, cavalo, para poder aí controlar o meio campo e não sei o quê. Não resultou de pós Jorge Jesus no Benfica, e ele depois esteve emprestado aí no futebol italiano, depois no futebol grego, e agora é jogador oficial do PAOK e assinou um contrato. Já só por acaso não tenho aqui o dado, nem dizem, 31 anos, não dizem qual é que é
o contrato. Não interessa. Já não é jogador do Benfica, Meite, que rendeu 1 milhão de euros. Não é mau, também não é bom. Ele que na altura custou ao Benfica na casa dos 6 milhões de euros, mas estamos a falar já há 4 anos, portanto, 3 anos. Portanto, é uma venda do Benfica que resolve assim um dossiê, neste caso o Meite. Saltando para o Sporting, foi noticiado, isto é mais um rumor que apareceu ali pelas redes sociais, e que depois alguns meios de comunicação, nomeadamente mais futebol, e entretanto o Record também descreveu qualquer coisa hoje, de que o Jota Silva está referenciado pelo Sporting, é um jogador que sabemos, né, que explodiu com o Rui Borges no Vitória, e que portanto o Sporting estará ali atento à situação do Jota Silva no Nottingham Forest, poderá quem sabe avançar para a contratação do Jota. Aquilo que nós sabemos é que não há negociações. Há o Sporting a estar atento à situação do Jota. Se o Nottingham Forest decidir que vamos vender o Jota, ou não serve, pode o Sporting atacar, mas não há aqui uma iminência ou uma negociação avançada, não há nada. Há o Sporting atento à situação, ver o que é que acontece. O Jota, como sabemos, está em Inglaterra, ou esteve em Inglaterra nesta temporada, foi a primeira experiência dele no futebol internacional, neste caso no futebol inglês, 37 participações em jogos, não é mau, ainda que muitas delas sejam como suplente utilizado. Ele até começa a época mais ou menos como titular, mas termina a época já a jogar muito pouco. Basta ver que, por exemplo, a última titularidade dele foi em abril, início de abril. Depois, a partir dali, jogou 8 minutos, jogou 15 minutos, 1 minuto, 7 minutos. Portanto, a jogar mais como suplente, como suplente utilizado. Aliás, foi titular na Premier League apenas em 5 jogos. Aliás, na época toda foi titular em apenas 9 jogos. Portanto, o Sporting está atento a ver o que é que acontece. Estamos a falar de um jogador que não é uma peça importante no Nottingham Forest no sentido de titular, mas o Nottingham Forest fez uma boa época, portanto vamos ver o que é que eles vão fazer. O Sporting está atento e, como sabemos, o Jota e o Rui Borges trabalharam juntos no Vitória. Nesse ano de Vitória, 23-24, o... 23-24, não foi? Não, espera. Estou na dúvida. Não, porque eu acho que não era aqui... Posso estar enganado. Não era não, desculpem. Eles trabalharam juntos, mas muito pouco. Fizeram só uma pré-temporada, não é? Porque depois o Jota sai para o Nottingham Forest. Estava a confundir porque o Rui Borges na altura estava no Moreirense. Assim é que está correto. A melhor época do Jota vem naquele ano em que o Vitória tem tipo 4 ou 5 treinadores e o Jota é a figura da equipa. Se calhar pode ter trabalhado com o Rui Borges aqui por algum outro lado e eu confesso que não sei. Mas no Vitória tiveram só aquela pré-temporada. O Rui Borges gosta do Jota. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Jota então, 37 jogos, 4 golos e 2 assistências. Ele que rendeu ao Vitória cerca de 7 milhões de euros. Foi isso que o Nottingham Forest pagou para ter o jogador. Havia aí mais algumas cláusulas. Vamos ver se depois vão concretizar. Vamos até ao Sporting Clube de Braga, porque falámos de algumas vendas ou de uma venda que eles fizeram, neste caso, eu sem querer, fechei aqui as minhas páginas, agora não consigo tirar isto. Que nervos. Ui, está, já voltei. Falamos então do Sporting Clube de Braga, porque o Braga está aí a negociar, ou muito atento, a Mário Dorgeles. Mário Dorgeles é um internacional da Costa do Marfim que joga no Nordsjælland, o Nordsjælland da Noruega, que tem sido aí viveiro de muitos jogadores. E o Braga está atento a este jogador. É uma jovem promessa do futebol mundial. Falamos de um central de 20 anos apenas. Qual é que é o problema? O Nordsjælland avaliou o jogador em 12,5 milhões de euros. O Braga está atento. Tem o jogador muito bem referenciado, é o alvo deste mercado, pelo menos nesta fase, mas vai tentar negociar aqui tipo uns 50% por muito menos do que estes 12 milhões. 12 milhões seria uma contratação absolutamente... Aliás, seria a contratação mais cara da história do Braga, mas de longe quase o dobro de todas as outras. E portanto o Braga está atento a este jogador. Eu confesso que só vi jogar uma vez, portanto não tenho grande conhecimento sobre este jogador, mas as informações que eu fui tirando hoje é que é um central, desculpa, estou a dizer um central, um médio centro de grande potencialidade e, portanto, o Sporting Clube Braga está a olhar para este negócio e está muito bem referenciado pela SAD do Braga. Eu estava a dizer central, mas é médio centro, é isso que eu queria dizer. E, portanto, vamos ver Mário Dorgeles, espero estar a dizer bem aqui o nome.
ele também tem sido falado para outros clubes europeus. O Braga terá certamente concorrência para garantir este jovem jogador, que, como eu disse, é uma jovem promessa do futebol europeu, ainda que ele seja africano, ele é internacional pela Costa do Marfim. Não sei o que é que o North Zealand anda a fazer tão bem que consegue encontrar aqui estas jovens promessas e depois exponenciá-las ao máximo. Portanto, alguma coisa está a ser muito bem feita no North Zealand. Tem que investigar esta situação. Vamos chegar agora um bocadinho em Guimarães. Vamos falar de algumas oficializações. Primeiro, Filipe Relvas deixou o Vitória. Deixou o Vitória por cerca de 4 milhões, mais coisa menos coisa. 4,4 milhões é o valor máximo que a transferência pode atingir. Tendo em conta que o Vitória pagou cerca de 700 mil euros para o contratar em janeiro. Exponencial aumento de valor e, portanto, o Filipe Relvas deixa o futebol português e arruma ao AEK. Já foi oficializado como reforço do AEK e, portanto, aos 25 anos vai ter aí uma experiência fora de Portugal. Eu acho que é a primeira experiência fora de Portugal para este jogador formado aqui no Distrito de Aveiro, aqui perto, Espinho, Gaia, é perto. Formado em Espinho, naturalmente explodiu, não vai. Afirmou-se no Portimonense, deu depois o salto para o Vitória. Era um jogador que se falava que podia ter aí, por que não, aí alguns interessados mais sonantes com o AEK. Acabou por não se confirmar, acabou por arrumar ao futebol da Grécia, ao AEK de Atenas, que tem então Filipe Relvas já contratado, eles que vão estar aí nas pré-eliminatórias da Liga Europa e que são treinados por um histórico do futebol argentino. A não ser que ele tenha saído. Mas um histórico do futebol argentino... Não, já não é ele, não. Pois não é nada ele. Exato, ele sai do AEK para... O Matias Almeida, desculpem. Pois é, ele foi oficializado aqui há pouco tempo no Sevilha. Saiu do AEK para o Sevilha e é o novo reforço. Ele que, como jogador, passou pelo Sevilha, ainda que sem grande expressão. Foi mais na Lazio, foi mais no futebol italiano que ele brilhou. Portanto, o Filipe Relvas não vai ser treinado pelo Matias Almeida. Eu tinha aqui a ficha aberta. Matias Almeida foi oficializado como treinador do Sevilha. Para o lugar do Filipe Relvas estão fechadas, ou uma está fechada, já oficializada, a outra está praticamente fechada. Duas contratações para o Vitória. Primeiro, Miguel Nóbrega, um central que tem formação do Benfica, jogou mais regularmente no Rio Ave na Primeira Liga, esteve sem grande sucesso na Polónia no Piast Gliwice, sem grande sucesso, fez apenas 5 jogos e agora terminou o contrato com o Rio Ave e foi oficializado como reforço do Vitória. Isto é oficial. O que ainda não é oficial, mas está muito perto de estar fechado, é a contratação do defesa central Paulo Vitor, defesa central que pertence ao Akron Togliatti do futebol russo, ele que tem experiência no futebol português porque foi uma peça muito, muito importante na subida de divisão do Nacional em 2023, em 2023-2024, no ano em que o Nacional sobe de divisão, portanto, antes desta época, foi um jogador importantíssimo nesse ano, esteve 2 anos no Nacional, ou 1 ano e meio, uma temporada e meia, rumou depois à Rússia, mas agora está muito, muito perto de rumar ao Vitória. Vamos falar aqui de valores. Empréstimo, vindo deste clube russo, com uma opção de compra na casa dos 600, 700 mil euros. É este o valor que o Vitória poderá depois acionar para contratar aqui o Paulo Vitor, um defesa central de 23 anos. É um jogador que, quando esteve no Nacional, eu gostei. Vamos ver se ele no Vitória também vai cumprir. Ele que na Rússia fez 19 jogos ao serviço do Akron Togliatti. Espero estar a dizer bem este nome deste clube. Vamos lá para fora, vamos falar de Paul Pogba, oficializado como reforço do Mónaco. Já sabíamos mais ou menos disto, mas agora é oficial, 2 anos depois de ter jogado pela última vez. Se não estou a engano, foi em setembro de 2023. Paul Pogba vai voltar à ação e é um jogador que eu adorava quando ele estava na Juve e no Man United. Acabou por ter ali alguns problemas, não só de falta de motivação e de algum decréscimo de qualidade, como depois, naturalmente, aquele problema do doping, desculpem, não é doping, uma substância ilícita. Pogba, então, regressa ao futebol francês. Ele que é formado no Le Havre, nunca jogou no futebol francês porque foi muito novo para o Manchester United. Agora vai jogar, em princípio, se tudo correr bem, vai jogar no Mónaco, este antigo campeão do mundo internacional francês, aos 31 anos, 32 anos, assinou um contrato por 2 temporadas com o clube do Principado do Mónaco. Parabéns a Pogba, gosto que um jogador como Pogba volte a jogar. São 2 anos parados, portanto vamos moderar aqui as nossas expectativas, mas estou curioso para ver o que é que Pogba ainda tem naquelas pernas e ele fez coisas brilhantes, especialmente ao serviço da Juventus, antes daquela transferência depois para o Man United do José Mourinho.
Este é outro caso estranho. Falamos de Youssoufa Moukoko, que foi uma grande promessa do Dortmund. Quem joga FM então sabe o que é que eu estou a falar. Ele apareceu pai com 16 anos no Dortmund e havia a grande expectativa de que ele ia ser o herdeiro do Haaland e que ia... Pronto. De repente há toda aquela polémica e parece que ele já afinal não tem 20 anos, tem 24 anos, depois o pai afinal já não era pai. Toda uma história inacreditável deste internacional alemão. Ele é internacional alemão. As coisas não lhe correram bem no Mónaco. Já no ano passado esteve emprestado ao Nice, também não lhe correram particularmente bem. 22 jogos, 2 golos, 2 assistências. E agora deixa em definitivo o Borussia Dortmund para rumar ao Copenhaga, que pagou cerca de 5 milhões de euros para ter esta... Ele tem 20 anos, portanto é uma promessa, mas esta história do... Porque acho que é mesmo comprovado, não é? Que ele não tem 20 anos e há quem diga até que ele tem 24, mas não interessa. Moukoko, então, que deixa o Borussia Dortmund e é oficializado como reforço do FC Copenhaga. 5 milhões de euros. É o que é. Já que estamos a falar de Dortmund, vamos falar aqui mais uma coisinha de Dortmund, que é Jamie Gittens. Jamie Gittens está muito perto de rumar ao Chelsea, ele que foi uma das boas surpresas do Dortmund no ano passado, 49 jogos, 12 golos e 3 assistências, ele é um extremo esquerdo, extremo direito, vai rumar então ao Chelsea por cerca de 35 milhões de euros e vai assinar um contrato de longuíssima duração até, quer dizer, longuíssima, mais ou menos, 6 anos, não, 7 anos, depois estamos em 2025, ainda vai assinar um contrato até 2032, este jogador que é formado no Manchester City, depois vai para o Dortmund muito cedo ainda, a custo zero, não se conseguiu impor na equipa do City e agora vai ser contratado pelo Chelsea. Ele tem apenas 20 anos, portanto, quando eu disse que ele foi formado no City, ele sai do City com 16 anos, portanto estamos a falar já ele foi muito novo também para o Dortmund, mas já é uma peça influente no Dortmund pelo menos há 3 temporadas e na última temporada realmente explodiu aqui o Jamie Bean Gittens, que é internacional jovem inglês e vai então regressar ao futebol inglês para jogar no Chelsea. 35 milhões de euros. O Atalanta contratou uma jovem promessa aí do futebol mundial, neste caso do futebol italiano, porque ele jogava ou joga ainda no Génova. Falamos de Honest Anor. Quem é Honest Anor? Um defesa lateral esquerdo. Exatamente, defesa lateral esquerdo, que é uma jovem promessa do futebol italiano. Ele é internacional pelas camadas jovens de Itália, pertence aos quadros do Génova, estreou-se pelo Génova esta temporada, e isto é importante porque ele estreou-se ainda com 16 anos. É uma jovem promessa e vai ser contratado, atenção, ele tem agora 17 anos, vai ser contratado por 15 milhões por parte da Atalanta, com mais 5 milhões em bónus, portanto 20 milhões de euros é quanto a Atalanta pode pagar por um miúdo de 17 anos. Falamos de Honest Anor, é reforço, ou vai ser reforço da Atalanta, ainda não é oficial, mas segundo se diz em Itália, está tudo fechado para que este jovem jogador de 17 anos saia do Génova para rumar à Atalanta de Bérgamo. E já que estamos em Itália, falar de jovens promessas, Nico Paz, o antigo produto das camadas jovens do Real Madrid, vai ao que tudo indica, ou aliás, vai ao que tudo indica não, tem como interessado o Inter de Milão. Ele pertence ao Como, fez uma excelente temporada no Como, foi uma das grandes revelações do futebol europeu na última temporada ao serviço do Como. Ele que tem apenas 20 anos já chegou à seleção da Argentina muito por culpa da excelente temporada que fez no Como. Ele estreou-se na Argentina em 2024, portanto já quando estava a brilhar ao serviço do clube italiano, treinado pelo Cesc Fabregas. O Real Madrid tem uma opção de compra na casa dos 8 milhões de euros para recomprar aqui o Nico Paz. O Inter de Milão mostrou interesse na sua contratação. Tudo isto terá crivo do Real Madrid, que pode avançar aí para essa compra por 8 milhões de euros, mas aparentemente Christian Chivu deu esta informação de que quer Nico Paz para a próxima temporada no Inter de Milão. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nico Paz, como eu disse, apenas 20 anos, fez uma época muito, muito boa, gosto muito. Não é um número 10, mas é um jogador com uma intensidade muito forte, bons pés, excelente qualidade de passe e, portanto, vamos ver. Provavelmente está na altura de testar aqui as águas noutro grande clube. Ele que chegou a jogar algumas partidas pela equipa principal do Real Madrid na temporada 23-24, sem grande
continuidade. Depois é realmente no ano passado ao serviço do Como que ele explode, e agora vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Nico Paz, filho de Pablo Paz. Será que é conhecido aqui o Pablo Paz? Não, nem por isso. Nem por isso, certamente na Argentina. Não, é internacional argentino, esteve no França 98, nem sabia. Bem, malta, vamos embora. Já falámos tudo o que tínhamos para falar hoje. Não se esqueçam que isto tudo está em 00.pt. Amanhã temos episódio de Ataque Rápido com o Carlos Daniel, portanto, espetacular. Não se esqueçam que hoje há a final, jogo 5 da Liga de Futsal. Amanhã temos, para quem gostar de futsal, temos também podcast 5-4 para falar de quem é o campeão nacional, se é o Sporting, se é o Benfica, fazer no fundo um adeus da temporada. Isto tudo está em 00.pt. O Mercado Flash também voltará amanhã. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.